Gente querida, estamos meditando sobre o texto de Gênesis 28 e hoje falaremos sobre o temor e o voto de Jacó depois do sonho que ele teve da escadaria e dos anjos em Betel. A revelação de Deus mesmo é uma coisa e a nossa confiança nessa revelação é outra coisa muito diferente. Deus revela-se a Jacó em graça infinita. Contudo, tão depressa Jacó acorda do sono, vemo-lo mostrando o seu verdadeiro caráter e dando provas de quão pouco conhecia praticamente daquele bendito Senhor que acabava de se revelar de um modo tão maravilhoso ao seu coração. Temeu e disse: quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. O seu coração não estava tranquilo na presença de Deus, nem tampouco o pôde estar, e pode estar qualquer coração, até ser inteiramente esvaziado e quebrantado. Deus se agrada de um coração quebrantado, e um coração quebrantado sente-se ditoso na sua presença. Porém, o coração de Jacó ainda não estava nestas condições. Nem tampouco tinha ele ainda aprendido a descansar como uma criança no amor perfeito daquele que podia dizer: amei a Jacó. O perfeito amor lança fora o temor. Porém, onde esse amor não é conhecido e inteiramente posto em prática, haverá sempre uma medida de ansiedade e perturbação. A casa de Deus e a presença de Deus não são terríveis para a alma que conhece o amor de Deus manifestado no sacrifício de Cristo. Uma tal alma é antes levada a dizer: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória, conforme Salmo 26, versículo 8. E também, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmo 27, versículo 4. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma está anelante e desfalece pelos atos do Senhor. Salmo 84, versículo 1 e 2. Quando o coração está firmado no conhecimento de Deus, amará certamente a sua casa, qualquer que possa ser o caráter dessa casa, quer seja Betel, ou o templo de Jerusalém, ou a igreja agora composta de todos os verdadeiros crentes, edificados juntamente para a morada de Deus em espírito, conforme Efésios 2, versículo 22. Todavia, o conhecimento de Jacó, tanto de Deus como da sua casa, era muito superficial nesse ponto da sua história. Teremos outra vez ocasião de tratar de alguns princípios ligados com Betel, e concluiremos agora a nossa meditação desse capítulo com uma breve observação do contrato de Jacó com Deus, tão próprio dele e tão comprovativo da verdade da afirmação do seu pouco conhecimento do caráter divino. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Observe-se: se Deus for comigo. Ora, o Senhor havia acabado de dizer enfaticamente: estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. E contudo, o pobre coração de Jacó não pôde ir além de um se. Nem tampouco nos seus pensamentos de Deus pôde elevar-se acima de pão para comer e vestidos para vestir. Tais eram os pensamentos do homem que acabava de ter a visão magnificente da escada cujo topo tocava nos céus, com o Senhor em cima dela e prometendo-lhe uma semente inumerável e uma possessão eterna. Jacó era evidentemente incapaz de entender a realidade e plenitude dos pensamentos de Deus. Ele julgou Deus por si próprio e desse modo falhou completamente em compreender Deus. Numa palavra, Jacó não havia ainda chegado ao fim de si próprio e por isso não havia começado realmente com Deus. Que o nosso temor a Deus seja bem diferente do temor de Jacó nesta ocasião. Temer a Deus não é ficar assustado e cheio de medo de Deus, mas ter reverência. Temer a Deus é uma atitude sábia, Salmos 111, versículo 10. E da mesma forma, o meu desejo é que você aprenda a depender de Deus e compreenda que não deve existir barganhas com Deus. Um dos mais sérios erros dos defensores da teologia da prosperidade é orientar seus seguidores a barganharem com Deus, como se uma oferta ou um dízimo fosse o suficiente para que Deus se tornasse nosso devedor.
Muitos têm tratado essas e demais contribuições como investimentos, como um toma lá da cá, como se Deus se prendesse a gestos feitos pelos homens. Deus tem compromisso com a sua palavra, portanto nada disso é previsto nas Escrituras como um laço que obrigue Deus a enriquecer quem quer que seja. Na verdade, nossas contribuições financeiras são um reconhecimento de que já fomos abençoados por Deus. Paulo deixa claro que Deus não deve nada a ninguém. Romanos 11, versículo 34 a 36, depois dê uma lida. A pergunta de Paulo continua válida em nossos dias. Quem deu primeiro a ele para que depois possa ser retribuído? Nós contribuímos financeiramente porque recebemos do Senhor primeiro e não o contrário. Precisamos entender que ninguém dá a Deus antes para depois ser retribuído. Muitos, por estarem interessados apenas em milagres, curas e prosperidade material, já não buscam a Deus pelo que Ele é. Na verdade, não querem conhecer a Deus, mas somente barganhar com o Senhor. São condenáveis os sacrifícios, os carnês e toda e qualquer espécie de contribuição financeira que é dada com o intuito de estabelecer uma barganha com Deus. Certamente, essas pessoas estão incorrendo num grande perigo, a perdição eterna. Deus nos concede suas bênçãos não porque tenhamos algum poder de barganha, mas porque Ele nos ama e quer aprofundar o seu relacionamento conosco. E o que o capítulo 28 de Gênesis nos mostra é que Deus é conhecido de fato nas crises. Jacó conhecia o Deus do seu avô, o Deus de seus pais, mas quando a sua vida entrou em crise total, numa crise muito difícil, num processo em que tudo o que estava tranquilo e estável em sua vida desapareceu, Jacó teve uma experiência e veio a descobrir, de fato, quem Deus é. Não se aprende teologia, não se conhece Deus apenas por ideias. Deus é conhecido nas difíceis experiências da vida. Então pense em você, as suas lutas, as suas crises não devem ser motivo de desespero, pois na verdade Deus está te dando um grande ensinamento, uma grande oportunidade para que você o conheça de maneira profunda e diferente. Do contrário, talvez você nunca o conhecesse de fato como Ele é. Amém? Não esqueça de dizer o que você achou dos vídeos dessa semana e aproveite essa oportunidade de estudar a Bíblia, a história da igreja e de buscar Deus em oração através da nossa rede de oração e intercessão. Estamos caminhando através dos salmos, versículo por versículo, tem sido uma grande bênção. Venha participar disso, tá? Dê oportunidade para que outros possam estudar também. Como você vai fazer isso? Compartilhando os vídeos com os seus contatos. Simples assim. Você vai estar evangelizando se assim o fizer. Dê o seu like e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito também. E até hoje às 22 horas em nosso vídeo de estudo, versículo por versículo. Uma grande bênção. Até lá, com a graça de Deus.